Muito bem, nós vamos dar início às informações aqui, né, nessa videoconferência, nessa possibilidade de a gente se comunicar ao vivo, a cores também, quem tiver câmera, quem tiver webcam, e trocarmos ideias para que a gente possa estar organizando o nosso estudo, né, possibilidades de tirar dúvidas, né, mesmo em tempos de isolamento, né, a gente pode estar usando as tecnologias para que a gente possa estabelecer conexões, né, para auxiliar vocês na questão do estudo, né, e conseguirmos pegar as informações que a gente precisa, né, para a gente dominar aquilo que é essencial em cada disciplina e também em cada aula, em cada... então, é bem importante a gente fazer esse contato para que a gente possa estar auxiliando nesse momento, né, que as aulas aulas presenciais estão suspensas, né, só para informar e comunicar, assim como a direção já postou em cada um dos grupos, né, as aulas presenciais, elas estão suspensas até o dia 31 de maio, e provavelmente, né, vão ser, tudo indica que vai ser mais do que 31 de maio, né? Então, até lá, a gente precisa se organizar para que a gente possa estar ganhando tempo no sentido de conseguirmos absorver bastante informações, sobretudo nas áreas que se precisa. Eu estou preocupado com geografia, assim como cada professor está preocupado com a sua área, né, para tentar passar as informações nesse sentido. Depois eu vou estar abrindo espaço para cada um estar contribuindo, né? Lembrar de que essa aula, esse bate-papo nosso está sendo gravado e a gente vai estar disponibilizando ele depois para que os alunos que não estão nesse momento presentes, né, para que eles possam estar assistindo em outro momento, né, a hora que eles puderem, para eles não perderem esse conteúdo. Então, é bem legal nesse formato que isso possibilita, né, com uma extrema facilidade fazer isso. Então, lembrar que nós estamos estudando o continente europeu, né, lembrar que estamos com alunos da turma 91 e 92, né, com o mesmo conteúdo, que é o conteúdo, né, que a gente deve estar estudando, aprofundando durante o ano, além de outros, né, como a Ásia, vamos estar estudando as regiões da Oceania, as regiões polares e leituras de mundo, como a globalização, e tentar compreender um pouco melhor a conjuntura de mundo que nós temos. Então, esse é o desafio, né, que a gente tem pela frente na questão de conteúdos que eu passei lá no começo do ano para cada um. Então, nesse sentido aí, vou estar compartilhando a tela para vocês conseguirem acompanhar algumas informações, né, sobre a Europa. Tanto a turma da manhã como a turma da tarde, né, nós já participamos de uma atividade, né, que vocês proporcionaram, né, de conseguirmos trazer alguém, uma pessoa para falar sobre a Europa. Na turma da manhã nós já tivemos uma experiência bem legal, e da mesma forma na turma da tarde, né, isso possibilita para que a gente possa estar entendendo bem melhor os conteúdos, né, sobre a Europa. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar aí a tela? Normal, normal. Deixa eu só tentar trabalhar em tela maior aqui. Muito bem. Então, a Europa é um continente com uma diversidade bastante grande
da mesma forma natural como na questão histórica, cultural, maior ainda. E a grande característica desse continente, né, dos países em geral, é do grau de desenvolvimento que elas têm, né, um desenvolvimento, né, bem elevado, ou seja, são países praticamente todos desenvolvidos, né, com uma renda, uma geração de riquezas bastante elevadas. E a diversidade natural, né, que cada um também ficou de escrever, né, na atividade que a gente liberou na semana passada e praticamente todos conseguiram concluir. Então, nessa questão, a gente pode ver uma questão geográfica, a Europa em si, ela fica muito próximo ao Polo Norte. É uma informação bem importante que a gente precisa levar em consideração para entender os aspectos naturais, tanto para a questão do clima, né, e também a vegetação. Tá? O fato de, vocês podem ver que aqui fica o Círculo Polar Ártico. Tá? E uma parte da Europa já fica... Quem tem o microfone ligado está dando retorno aqui. É isso, acho que melhorou. Tá? E a maior parte da Europa fica, né, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, né, numa região considerada geograficamente bastante fria, né, onde a presença do sol, dos dias, né, os dias são bem curtinhos, inclusive em partes do verão. Tá? Eles têm o inverno, boa parte do ano, né, muito frio, quando não congelado. Então, essa é a característica que define boa parte do clima, né, e também acaba trazendo as características da vegetação em virtude dessa questão. Na questão do relevo, né, tem grandes altitudes, né, sobretudo nessa região que divide com a Ásia, e também alguns outros pontos. A outra maior parte são planícies, né, conforme vocês podem estar em outros mapas. A Europa tem países de mais diferentes tamanhos, tem os menores países do mundo, né, e também tem os maiores países do mundo também se encontram. Talvez alguém possa estar estranhando, a Rússia é o maior país da Europa. A Rússia não é da Ásia? Né? Então, a Rússia, grande parte da Rússia desenvolvida, ela fica na Europa, conforme nós já vimos nas aulas passadas também, né? É importante lembrar que ela está classificada como país europeu, né, da mesma forma. O próprio livro didático que a gente estava usando também traz essas informações. E olha só, né, essas informações aqui, né, das paisagens de inverno, né, e as paisagens de verão, né, as grandes mudanças em relação ao clima, ao relevo e à vegetação em paisagens. Da mesma forma, na vegetação, né, uma vegetação muitas vezes, né, com essas características que resiste a bastante frio, sobretudo nas próximas regiões polares, e uma vegetação temperada, né, com árvores robustas, aí já um pouco mais afastada da região polar, a exemplo de Portugal. Então, assim, tem muitas questões. Aqui nesse mapa a gente pode ver as regiões mais altas, né, da Europa, e grande parte formada por planícies. A maior parte da Europa, ela não ultrapassa os 200 metros de altitude, ou seja, ela fica muito próximo ao nível do mar. Nós, aqui em Iporã, estamos, só para se ter uma ideia comparativa, nós estamos a 557 oficial a nível do mar. Vocês podem ver que nós estamos muito acima da maioria das regiões da Europa, considerando o nível do mar. Então, mais aspectos do relevo, regiões onde tem sempre
formação de gelo nos Alpes suíços, né? E também aqui, também uma questão, né, de relevo, vocês podem ver que na Holanda, parte dos Países Baixos, eles se classificam como regiões de depressão absoluta, ou seja, eles ficam abaixo do nível do mar. Então, uma característica também da Europa, né, que tem essa característica de ter essa formação de relevo. Muito bem. Então, outras, é importante a gente observar os rios. Nós, muitas vezes, temos uma leitura, uma interpretação de que vem a ser os rios. Os rios, na verdade, são um corredor de água que drenam, né, os continentes. Na Europa, a gente pode ver que os rios são, literalmente, muito explorados na questão comercial. Aqui temos os destaques dos principais rios, Volga, Danúbio, Reno, Ur, né? E eles são verdadeiros corredores comerciais, né? Eles são estradas, eles representam conexão com o mundo, né? Então, eles têm essa característica bem presente. Os rios, né, são, inclusive, pelo mundo, são um transporte muito acessível, muito barato. Então, quem tem fronteira com o rio navegável, próprio mar, né, ele tem uma facilidade de transportar e trazer mercadorias dos mais diferentes espaços do globo. Bem importante isso. Na questão natural também, do consumo dos recursos naturais não renováveis, a Europa consome ainda bastante energias não renováveis, sobretudo do petróleo e carvão, né? Então, eles acabam tendo essa característica bastante forte na questão dessas, de fontes energéticas, e grande parte da energia eles usam para se manter aquecido, para manter tudo aquecido, as casas, empresas, né, tudo que eles movem, eles têm que manter aquecido. Então, eles usam muito essas fontes de energias não renováveis. Então, nós temos toda essa questão que isso acaba trazendo para o meio ambiente, né, reflexos terríveis, né, na questão de chuvas ácidas, né, que acabam trazendo impactos ambientais bastante significativos em várias regiões, né, que foram relatados já e noticiados por muitos meios de comunicação nos últimos anos. Mas eles estão também, ao mesmo tempo, num desafio muito legal, né, de trocar essa matriz energética por matrizes energéticas renováveis, né? Eles têm grandes investimentos em painéis solares, a Alemanha com uma corrida né, de trazer essas tecnologias, né, para o mundo, né, da mesma forma a eólica, né, eles estão investindo pesado, inclusive fazendo leis para que o mundo se torne mais sustentável. Então, estão trocando justamente pelos impactos que isso traz para muita gente. Então, são algumas das informações, né, que é importante a gente ter presente e levar em consideração no nosso estudo, né, quando a gente acaba estudando detalhes da Europa. Muito bem. Então, eu vou abrir agora para quem quiser compartilhar, né, eu gostaria que vocês continuassem estudando nessa semana bastante os mais diferentes temas, assistissem vídeos, né, sobre a Europa, né, pesquisassem, para que a gente possa estar aproveitando ao máximo esse tempo que a gente tem para o nosso estudo, né, sobre a Europa. E assim, eu percebi que alguns alunos, certamente nenhum que está aqui, né, mas tem alguns alunos dificuldades de responderem às diferentes atividades que estão sendo propostas por os mais diferentes professores. Então, por isso, eu estou segurando algumas atividades, né? A princípio, eu estou pedindo para que cada um pesquise, estude e leia, né, sobre a Europa, né,
nesses próximos dias. Né? E se tiver dúvidas, se tiver curiosidade, se tiver informações, né, que a gente possa estar colaborando, tragam para a gente, né, a gente vai estar auxiliando nesse sentido. Então, se alguém já tem alguma atividade nesse sentido, alguma curiosidade, alguma questão que estudou, descobriu, queira compartilhar aqui, só ligue o microfone e podem usar o espaço também, que fica gravado também para os demais alunos. Quem se habilita? Quem gostaria de deixar sua marca aí também? O que descobriram ao ler, ao estudar detalhes sobre a Europa? Eudinei, Eric, Everton, Igor, o João, 2 João nós temos aí. A Raíssa, Stephanie, Vinícius, Andressa, Jennifer. Diga aí. Clica no meio da imagem, aparece o microfone, libera ele e fale. E esse é o objetivo de a gente conseguir reunir e trocar informações, trocarmos ideias, né, através dessa tecnologia. Não é só o professor falar, eu gravo a informação e deixo ela até melhorzinha. Mas o objetivo é a gente trocar ideias aqui e ver o que cada um também está sentindo, o que cada um estudou, né, descobertas feitas, dúvidas encontradas. Digam aí. Boa tarde. Bom, uma das coisas que eu estava pesquisando que eu acabei encontrando foi que a Europa foi o palco da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que em conjunto devastaram quase todo o continente. É bem legal estudarmos essa parte das guerras, né? A Primeira Guerra, né, ela praticamente aconteceu, foco, né, ela aconteceu na Europa, e a Segunda, assim, grande parte dos grandes acontecimentos, né, também se deram na Europa. E todo aquele que ia viajar para a Europa, ele vai se deparar com vários registros históricos, né, preservados, ou seja, a preocupação de de muitas fontes históricas é para que essas fontes permaneçam preservadas com o objetivo de evitar que a humanidade repita esses absurdos, né? As guerras, né, por mais que a impressão que a gente está vivendo parece, às vezes, parecido com uma guerra, porque diariamente, né, uma pandemia acaba matando, né, centenas de pessoas, né, por mais que nada a ver com uma guerra onde cruelmente pessoas vivem se matando, um criando mais raiva sobre o outro, né, e são momentos assim, muitas vezes, se a gente olhar detalhes quase inexplicáveis, né, no sentido da crueldade que o ser humano acaba, né, provocando e tendo um com o outro, sabendo que todos somos humanos, mas acabam provocando. Vai lá, fica mais. Tá?
Então, é importante ver que são fatos históricos, né, que não podem ser esquecidos em relação a isso. E é importante dar atenção a isso, né, e aproveitar para tentar compreender o mundo, né, que nós estamos vivendo atualmente e às vezes até comparar com esses momentos, né, né, de conflitos que o mundo viveu já e deixou marcas grandes, né? Sobretudo se a gente analisar a parte do nazismo, a parte, né, que acabou gerando acabou sendo partes importantes da Segunda Guerra Mundial, né? Às vezes a gente vê que parece que a guerra, ou seja, esse modo de que foi condenado, né, que o mundo viveu em alguma parte, sobretudo na Europa, parece que alguns querem voltar a fazer de novo, né? Então, essas formas de governos radicais, sem ouvir e às vezes só, muitas vezes, colocando as suas vontades acima de tudo, né? Isso acaba gerando conflitos maiores sem levar em consideração o ser humano. Então, bem legal esse estudo que você fez aí, Andrés. Quem mais? Diga, Eric. Oi, certo, tá vindo? Porque eles. Agora sim. Tá. Porque na Europa eles trocaram o dólar pelo euro em 2002. Tipo, começaram a valorizar mais o euro do que o dólar. Isso é uma situação de bloco econômico. A Europa, de certa forma, ela começou a se organizar de forma indireta para concorrer com a potência que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país, né, que economicamente dominou o mundo por, né, sobretudo, é o país que, falando em guerras, é o país que mais saiu fortalecido com a Segunda Guerra Mundial e ficou nesse patamar de potência praticamente até hoje. Hoje, sobretudo, ainda é uma das maiores potências mundiais. E a Europa, individualmente, países tentaram concorrer, mas eles não conseguem concorrer com os Estados Unidos. E um dos objetivos, né, de criar o bloco econômico União Europeia é justamente para eles tentar ter uma representação comercial, uma representação econômica, né, maior. E com isso eles também adotaram, criaram sua própria moeda, né, e hoje, num sentido monetário, é a moeda mais valorizada, sobretudo nas moedas usadas no mundo. Lógico, se a gente for ver, tem algumas criptomoedas que têm valores bem superiores a ela. Mas se a gente analisar a cotação do dólar comparado com o euro, real, peso, as demais moedas dos diferentes países do mundo, o, o euro, né, é uma das moedas bem valorizadas que praticamente puxa as demais moedas. Ela é a moeda que acaba delimitando e praticamente as moedas, o real, por exemplo, se o euro sobe, o real sobe junto. Se o euro desvaloriza, o dólar desvaloriza. Enfim, é a moeda, né, que acaba sendo o norte das demais moedas, justamente pelo potencial econômico que a Europa tem. Quanto mais pessoas, empresas, países usam a moeda, mais poder ela cria, tá? Então, existe, sim, essa concorrência de moedas, né, do dólar com o euro, né? E o dólar, né, é a moeda mais usada no mundo, né? O dólar é a moeda que domina o mundo financeiro, econômico, sobretudo,
mas o euro, né, ele está chegando, né, com essa união do bloco econômico da União Europeia, dos países europeus, né, que acabou criando essa nova condição, né, de uma moeda bastante forte, que, se a gente analisar nos últimos 3, 4 anos, o bloco econômico, né, também está passando por situações bem complicadas, né, Reino Unido saindo, enfim, Grécia com problemas, né, de saída, né, então nem tudo é mil maravilhas no bloco econômico também, eles têm grandes desafios pela frente nessa sua organização de bloco econômico. Muito bem, mais informações estudadas, vistas. Boa tarde. Boa tarde, fala, seu Ednei. Eu pesquisei também. umas curiosidades, vi que a Europa possui o segundo vulcão mais ativo do mundo, que é chamado de Etna. E mesmo ele estando em atividade constante, a última explosão dele ocorreu em 2014. Isso, a atividade sísmica, se a gente olhar, a Europa, ela faz parte, ela vive lá também, boa parte, no limite de várias placas tectônicas. E isso faz com que as atividades sísmicas, né, de terremotos e vulcões também esteja presente em várias montanhas. Volta e meia a gente ouve falar, sobretudo, dos vulcões, né, que entram em erupção, enfim, que não podem ser confundidos, a princípio, com atividades humanas, ou seja, não tem como interligar atividades sísmicas, né, com poluição, com os mais diferentes termos, né, que são provocadas pelo ser humano. É uma atividade, né, que vem de forças internas do nosso planeta, né? Nosso planeta tem essa característica internamente de várias camadas, muito calor, e a parte superficial que está resfriada, né, que está dividida em placas tectônicas que acabam se mexendo e acabam gerando esses fenômenos aí, né, em alguns locais bastante atividade, ou seja, não é que o vulcão esteja sempre em erupção, mas sempre tem fumaça, tem calor, tem magma visível, né, por isso que também muitas vezes alguém, eu vou lá conhecer um vulcão, ou tenho pretensões de conhecer um vulcão na minha vida, às vezes vão ali na Cordilheira dos Andes, onde observam que é um vulcão ativo, vão lá, não encontram praticamente nada, não encontram magma se derramando, enfim. Então, é importante entender o que vem a ser um vulcão ativo, o que vem a ser um vulcão em erupção, né? Todas essas são diferenças, né? Vulcão em atividade, quer dizer, simplesmente ter fumaça, ter um calor, não necessariamente ele esteja em erupção. Tá? Então, são várias características bem interessantes, né, que a Europa consegue presenciar também, né, em vários momentos. A Itália, sobretudo, que está sobre essa fratura de duas placas tectônicas, né, sul da Europa em geral, né, está volta e meia é surpreendido com esses fenômenos. Muito bem, mais participações? Antes o João, acho que tinha ligado seu microfone também. Olá. Diga, João. Eu fiquei com uma dúvida depois daquelas atividades que você proporcionou para a gente semana passada. A União Europeia ela é um grande bloco econômico e ficou a dúvida se ela gerencia os outros blocos econômicos. Ela acaba sendo o maior, não economicamente a PEC, enfim, eles têm um PIB, uma geração de renda maior do que a União Europeia. Mas a União Europeia, ela acaba sendo referência para muitos blocos econômicos na questão de eles ter conseguido se organizar. Era o bloco econômico inspiração, inclusive para o Mercosul,
e assim, muitos blocos econômicos do mundo, dos mais diferentes continentes, eles se inspiravam de que queriam fazer aquilo que a União Europeia fez, né, com os países envolvidos, ou seja, todos os países, pelo menos por grandes momentos, eles faziam, eles que integravam, eles saíram, né, beneficiados economicamente com o bloco. Então, e sobretudo, o grande ganho que a União Europeia, que a Europa teve com a formação do bloco, é a organização do turismo, né? Para quem hoje viaja para a Europa, para qualquer país da União Europeia, ele precisa pegar um visto para qualquer país e ele recebe o visto para andar todos os países da Europa. Ele não precisa, sabendo que fisicamente a Europa não é tão grande assim, e passar de uma fronteira, Alemanha, Itália, Portugal, França, é possível em uma semana, na maioria em alguns dias, e o fato deles ter uma organização só, né, isso facilita muito para o turista, para quem quer visitar, não precisa ficar trocando moeda toda hora, não precisa pegar passe, enfim, para quem já ouviu falar, para quem viajou, né, é uma facilidade bastante grande, né, de conseguir fazer as visitas em virtude, fora todos os outros, né, benefícios que isso trouxe para grande parte dos países envolvidos, sobretudo a geração, o PIB, ou seja, a economia ficou mais dinâmica na organização dos blocos. Muito bem, mais participações. Também importante estudar sobre esses diferentes temas. São leituras de mundo, né? Vocês já estão falando quase em globalização ali, né? Mas a partir das notícias que a gente pesquisa, né, que a gente consegue linkar muitas vezes aos acontecimentos que a gente acompanha nas notícias, fica fácil de entender. Esse é o objetivo, né? Parabéns para quem está estudando e tentando compreender também essa organização do mundo. Mais participações? Olha, chegamos a 14 pessoas estar na sala. Muito bom. Podemos começar a trocar informações e marcar bastante encontros. Aos poucos, o pessoal vai conseguindo dominar as tecnologias também. Não é só vocês que estão apanhando, os professores também. Nós aqui, não é fácil estudar tudo para conseguir dar conta de todas essas ferramentas, né, que faz parte de entender o mundo. A geografia, para mim, ela faz parte da geografia, o estudo e o uso das tecnologias para a gente conseguir se comunicar, conseguir trabalhar, dar aula, participar de aula, estudar. E as ferramentas são fantásticas, né? Ou seja, as ferramentas que cada um tem são muito boas, sobretudo para a gente entender o mundo, entender os conteúdos que são necessários. Só por isso a gente pode ver que a gente pode ganhar muito com isso. Basta a gente se organizar e, de fato, aproveitar essas tecnologias que se tem para conseguir a aprendizagem com êxito. Por mais que, muitas vezes, muitos alunos e muitos professores, né, a gente acaba concordando com a informação com extrema facilidade de que a gente vai ter prejuízos na aprendizagem por não ter aulas ao vivo, por não poder ir na escola. Não há dúvida que grande parte, né, pode ter dificuldades na questão, né, de conseguir aprender. Mas se a gente criar hábitos, se a gente conseguir se controlar, no sentido de se controlar para estudar, para se apropriar do conhecimento,
né, as tecnologias, né, elas muitas vezes nos fazem para que a gente, de fato, não possa ter nenhum prejuízo. Ou seja, a gente pode até aprender mais em casa do que na escola, mas não, não por nada, né, é preciso ter essa disciplina, né. Muito bem, mais alguém? Mas eu preferia mil vezes ir lá na escola do que ficar aqui na frente do computador. Vocês não sabem, né, a aversão que eu tenho pelo computador já dos poucos dias que estou aqui. Vocês, da mesma forma, acho que ficar só na frente das tecnologias, né, a gente também não pode ficar direto assim, né, e vocês podem perceber que eu também não estou na escola, né, os professores não estão na escola, justamente porque não pode, né, o período de isolamento social não permite a escola estar aberta, funcionando, e não faria sentido os professores se reunir lá para organizar. Então, cada um está elaborando as suas atividades, a sua organização a partir de casa. Lembrar que nós estamos tendo formações diretas, né, a partir da sede, a partir de Florianópolis, né, hoje de manhã nós tivemos uma, hoje de tarde outras, através de conferências nesse modelo aqui, e também na escola a gente faz, né, essas conferências, essas vídeo participações, né, que a gente se organiza como se tivesse praticamente fisicamente também, tá, sem grandes prejuízos. Então, a escola funciona mesmo fechada, estamos tentando fazer isso. E os alunos que não têm acesso, né, eles devem passar na escola, que está sendo impresso, que está sendo organizado material para esses alunos, né, poderem fazer seus estudos da mesma forma. Então, todos vão estar sendo contemplados, né, sabendo que é um número pequeno, né, todas as turmas têm alguns alunos que não têm acesso às tecnologias, à internet, né, e eles também vão estar fazendo as atividades e seu estudo. Muito bem, mais alguma participação? Alguma pergunta? Então tá, continuem estudando, né? Qualquer dúvida chamem, qualquer curiosidade anotem, que a gente vai proporcionar mais momentos para que a gente possa estar fazendo esse contato, e acredito que cada vez mais a gente tem mais alunos participando, interagindo e trocando ideias. Inclusive, a minha sugestão é que, inclusive, a gente pode fazer apresentações de atividades por meio desse formato, né? Como assim vários participaram hoje, né? Essa tecnologia aqui, ela permite que alunos interagem e participem e apresentem, inclusive, algumas atividades, né? Então, estamos na fase de teste, né? Outros professores certamente também começarão a usar, por isso que aqueles que instalaram o aplicativo, aqueles que estão conseguindo usar essas ferramentas, elas não vão ser só para geografia, vão ser para praticamente toda a escola. Tá? Os professores estão ensaiando, estão fazendo testes, estão estudando mais do que nunca. Muito bem? Para hoje era isso? Alguma fala? Todos com saudade da escola? Os professores, pelo menos, estão com saudade da escola. Tá? Mas cada um continua estudando, se cuidando, né? Permaneça nas casas, evitar sair, circular, né? Porque a gente, né, acompanhando a situação no Brasil, né, tudo indica que alguns locais vão ter, nas próximas semanas, problemas no setor de saúde, e certamente vamos acompanhar notícias, né, não muito legais ainda em relação ao vírus, né? Nossa região ainda bastante tranquila, mas
tenho certeza de que quanto mais a gente colaborar, mais tranquilo a gente fica. Quanto mais a gente sair de casa, quanto mais a gente se expõe e pode ter problemas em relação a esse vírus também, sobretudo as famílias, familiares aí que podem ter problemas com complicações, enfim, das mais diversas ordens, assim como a gente está acompanhando em várias regiões do mundo, sobretudo Estados Unidos, a Itália, né, a Espanha, né, com países desenvolvidos tendo problemas, imagina o Brasil. O Brasil está legal no sentido de que fez o isolamento social, muitos estão cumprindo e com certeza isso tem reflexos diretos em não estarmos ainda com números assustadores. Com certeza está interferindo já, né, nesse sentido. Muito bem, se cuidem, estudem bastante, tá? Então, o tema é estudar sobre a Europa. E na quinta-feira eu vou ver se eu consigo liberar mais atividades para a gente estar desenvolvendo ainda em cima do continente europeu. Muito bem, bons estudos, se cuidem, abraço, tchau, tchau.